Glória a Deus, glória a Jesus. Judas, vamos ler do verso 8, Judas, né? Judas só tem uma epístola, aleluia, Jesus, glória. Vamos ler do verso 8, diz assim, ó, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difama autoridade superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou, proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Levanta a mão para cá em nome de Jesus. Ó Deus da minha vida, ó Deus da minha alma, ajuda nós a entendermos, a compreendermos a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, a palavra do Senhor. Tá vendo? Glória a Deus, glória a Jesus. Esses, meus irmãos, sonhadores, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, nos nossos dias, quantos sonhadores, né, meus irmãos, tem nos nossos dias. Glória a Deus, glória a Jesus. Está vendo, irmão? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeita governo e difama autoridades superiores. Aleluia. Está vendo? Não somente defamam, mas também rejeita ali as autoridades superiores. A palavra de Deus ela revela para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que toda a alma do homem está sujeito, meus irmãos e minhas irmãs, às potestades superiores. Por quê? Porque não há potestade que não venha de Deus, as quais foram ordenadas por Deus para castigar os malfeitores. Então, quem rejeita as autoridades, irmão, rejeita a ordenação de Deus. Viu, meus irmãos? Se Deus colocou uma autoridade, viu, meus irmãos, para governar ali a nossa pátria, o nosso país, nós devemos respeitar. Aleluia. Nós devemos respeitar, porque se nós não respeitarmos as autoridades, tá ali, nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, estão ali, rejeitando a ordenação de Deus. Porque foi Deus que colocou, é Deus que coloca. Viu? É Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é que coloca as autoridades, viu, meus irmãos, para presidir, meus irmãos e minhas irmãs, está ali, sobre os demais irmãos e irmãs, está ali. Então, a autoridade é constituída por Deus, Ele está ali para governar, né? E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, se nós quisermos, viu, meus irmãos, viver bem e viver sossegado, nós devemos orar por elas, seja ela qual for, viu, meus irmãos, tanto aquelas que são boas, como aquelas que também são ruins, viu, meus irmãos? Não devemos, meus irmãos, infamar as autoridades, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Por quê? Porque as autoridades ali, elas são postas por Deus. Às vezes as pessoas viram contra, pensam que não, é Deus que coloca.
Deus, Ele dá, meus irmãos, os governos conforme o povo. Viu, meus irmãos? É conforme o povo que Deus dá o governo. Deus coloca e Deus também tira. Viu? Meu? Quando é para colocar, Deus coloca. Quando é para tirar, Deus tira. Porque é Deus que dá o livramento ao seu povo. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E a Bíblia revela claramente, meus irmãos e minhas irmãs, que esses sonhadores, viu, meus irmãos, sonhando, eles contaminam a sua própria carne, ali, com seus sonhos, viu, meus irmãos? Quantas pessoas, meus, que através do sonho, eu sonhei, e começa ali a contar o seu sonho, profetizar, viu, meus irmãos, em nome do Senhor, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo outro, viu, meus irmãos? São sonhadores alucinados, alucinação, viu? As pessoas estão alucinadas, ali, meu irmão, é alucinação, viu, mesmo? Não é a revelação de Deus, viu? As revelações de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ali, é aquela que Deus concede ao teu servo, viu? E você pode ver que quando Deus dá uma revelação para o teu servo, ali, é para poder exortar, é para poder livrar, tá vendo? Deus, pode ver, quando Ele dá uma revelação, porque Deus não faz coisa alguma sem primeiro ter revelado aos teus servos, aos profetas. Aleluia. Deus, meus irmãos, desde o tempo de Noé, quando Deus ia enviar o dilúvio, Deus revelou para Noé o que Ele ia fazer. Aleluia. Deus, quando foi castigar ali a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus revelou também para Abraão o que ele ia fazer. Está vendo? Então, o servo de Deus, que está na presença de Deus, recebe, tá vendo, a revelação de Deus, tá vendo? E ali avisa o povo para que o povo se converta. Deus, quando queria destruir a cidade de Nínive, revelou ali para quem? Deus revelou para Jonas, né? Que ele ia destruir a cidade de Nínive. Né? Revelou para Jonas para quê? Para que Jonas fosse até a cidade de Nínive ali, e pregasse contra ela, ali, para que ela viesse se arrepender. Ali. Porque se ela se arrependesse, Deus não ia destruir. É assim que Deus faz. Deus às vezes vai castigar a pessoa. Mas antes de castigar, Deus avisa. Deus fala assim, eu vou castigar. Não, Deus primeiro avisa. Ali. Deus primeiro avisa. Se a pessoa não dá crédito ao aviso de Deus, o que acontece? Ela sofre. Viu? Ela sofre. Só por quê? Porque recebeu o aviso do Senhor, mas não deu crédito. Não se preparou. Ali. Então a pessoa tem que se preparar. Deus avisa para que a pessoa se prepare. Pode ver que ele fala, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é assim? Deus manda preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então Deus avisa para quê? Para a pessoa se preparar. Ali. Então Deus avisa a pessoa, se prepara, tá vendo? Para quando o Senhor vier, tá vendo? Não castigar a pessoa. A pessoa não venha a ser castigada. Por quê? Porque recebeu o aviso do Senhor e se converteu dos seus maus caminhos. Tá vendo? Porque Deus não tem prazer que o homem morre, tá vendo? Nos caminhos maus. Porque o desejo do Senhor é avisar para que a pessoa se converta e venha se salvar. E nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, tão trabalhosos, que a Bíblia revela para nós, meus irmãos e minhas irmãs, no livro de 2 aos Timóteos, no capítulo 3, dos tempos difíceis. Vem? A Bíblia fala para nós, meus irmãos, a extrema corrupção dos últimos tempos. O que a Bíblia fala a esse respeito, meus irmãos e minhas irmãs? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isso, nos últimos tempos seriam os tempos difíceis, seriam os tempos trabalhosos. Por quê?
os homens seriam amantes de si mesmo, viu? Soberbos, blasfemos, sem amor para com os bons. Vendo, meus irmãos? Sem amor para com os bons. Então é um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, ali, que as pessoas perderam o temor de Deus. Viu? O amor, viu, meus irmãos, passa longe deles. Viu, meus irmãos? Pois os homens serão egoístas, avarentos, viu, meus irmãos? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverente, desafeiçoado, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infortunados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Está vendo? Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Está vendo? Pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregada de pecado, conduzida de várias paixões, que aprende sempre, e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Tá vendo? Aprende sempre, mas jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas, meus irmãos, tá vendo? Mostra para nós ali, que eles entram, viu, meus irmãos, nas casas ali, e eles conseguem cativar mulheres, levar mulheres cativas, mulheres nécias, mulheres ignorantes, carregadas de pecado, viu, meus irmãos? Que aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, ali, que estão levando ali, meus irmãos, a palavra de Deus. Quantas pessoas, quantos pastores, quantas pastoras ali, que estão levando a palavra de Deus, estão aí, viu, meu? Levando a palavra de Deus, e a gente vê que não tem nada de Deus, esse não tem o Espírito ali. Esses, meus irmãos, são pastores que apacentam a si mesmo, são pastoras que apacentam a si mesmo, porque elas não têm o Espírito ali. Esses são aqueles que se separaram a si mesmo, viu? Andando segundo as suas próprias concupiscências, andando segundo os seus próprios desejos, não tem o Espírito, viu? Não estão sujeitos a Deus, ali, porque quando nós sujeitamos a Deus, nós não fazemos mais a nossa vontade. Por isso que eu me falo assim, sujeitai-vos a Deus, ali, resistir o diabo, ele fugirá de vós, ali. Então quando nós sujeitamos a Deus, ali, o diabo foge de nós. Porque quando a pessoa não está sujeita a Deus, o que acontece? Ela não obedece a palavra. Porque sabemos o seguinte, para nós sujeitarmos a Deus, nós temos que procurar fazer a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor, nós temos que rejeitar a nossa. Mas esses não. Esses estão aí buscando os seus próprios prazeres. Viu? São próprios prazeres. Viu, meus irmãos e minhas irmãs, não estão sujeitos a Deus. Viu? Estão aí, meus irmãos e minhas irmãs, também ali, trazendo escândalo, ali, escandalizando a palavra do Senhor, ali. Você olha, você não vê santidade nas irmãs, você olha e não vê santidade nos irmãos, ali. Nós vemos que eles estão de qualquer maneira, você não vê santidade, você não vê obediência neles, ali. Você vê, eles cantam bonito, louvam, tá vendo? Mas a Bíblia fala que esse são aqueles que cativaram
viu? Cativaram as mulherzinhas ali, e conseguiram cativar elas, entraram pelas casas, cativaram elas ali, e levaram elas, viu? Levaram elas, conseguiram, né, conquistar elas, né? Levam elas para casa, ali, abrem igrejas, ali, louvam o Senhor, mas porém não tem o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Estão na igreja, não tem o Espírito. Essas pessoas entraram com um propósito, elas têm um propósito. Qual é o propósito delas? Tirar a santidade da igreja. Hein? Porque a igreja do Senhor é uma igreja santa, é um povo especial, é um povo zeloso, é um povo de boas obras. Então elas entraram para tirar o zelo, viu? Tirar a santidade. Hein? E elas entraram, essas mulherzinhas entraram, né, com as suas vestes, né, toda ali, você pode ver, essas vestes, essa não tem santidade. Entraram ali, viu, meus irmãos e minhas irmãs, para corromper as irmandades. Ali, isso ali tudo já está escrito na palavra de Deus, que essas coisas haveriam de acontecer. Essas coisas haveriam de acontecer. E essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, estão ali, já está, meus irmãos e minhas irmãs, escrita para o juízo de Deus, viu? Essas coisas que nós estamos vendo acontecendo, aí, já está, meus irmãos, para o juízo do Senhor. Olha lá o que diz Judas, na epístola de Judas, aleluia, Jesus, glória a Deus, está vendo ali, meus irmãos e minhas irmãs? Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vós diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Está vendo? Segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificado vós na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está vendo? Na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vendo, meus irmãos? Porque esses, meus irmãos, que a Bíblia está revelando para nós, quem são eles? São os que causam divisões sensuais, não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. É por isso que eles andam segundo, viu, os desejos do seu coração, fazendo as suas próprias vontades, ali, e não estão sujeitos a Deus. Ali, porque as mulheres que estavam sujeitas a Deus, nós vemos o que a Bíblia revela para nós dessas mulheres. Elas eram obedientes. Elas estavam sujeitas a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, como serva de Deus. Mas essas não. Essas não estão sujeitas a Deus. Elas andam segundo o propósito dos seus próprios corações. São rebeldes, são desobedientes, são caluniadoras, viu? Blasfemadoras, murmuradoras, queixosa, viu? Da sua própria sorte. Admirando as pessoas por motivo interesseiro, viu? Porque elas admiram a pessoa por motivo interesseiro, viu, meus irmãos? Usando a palavra de Deus, e muitas vezes profetizando, dizendo em nome do Senhor, o Senhor disse, quando o Senhor não disse nada. O Senhor não mandou profetizar, mas elas profetizam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, uns dias tão trabalhosos, e nós vemos pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, nós vemos, sempre o Senhor fala assim, irmão, nós temos que entender, existe a doutrina do Senhor,
e a doutrina dos homens, o ensinamento do Senhor e o ensinamento dos homens. Aleluia. Viu, meus irmãos? O ensinamento do Senhor, você pode ver, não agrada o homem. O ensinamento do Senhor não agrada a mulher. Agrada a Deus. Agrada ao Pai. Jesus, o ensinamento de Jesus, pode ver, não agradava os doutores da lei. Não agradava os escribas, não agradava os sacerdotes, está vendo? Agradava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e queriam mudar de vida. Está vendo ali? Aqueles que Jesus pregava, está ali? Quando foi pregado o batismo do arrependimento, e Jesus chamou eles ao arrependimento, então agradava aqueles que estavam arrependidos. A palavra do Senhor agradava aqueles que estavam arrependidos, queria uma nova chance de viver. Hein? Eles sabiam que tinham pecado, eles sabiam que precisavam do arrependimento, então aceitavam a Jesus, que Jesus dava oportunidade a eles de se arrepender, porque Jesus estava buscando, viu, aqueles que havia perdido. Jesus não estava buscando o justo, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E Jesus chamando os pecadores ao arrependimento, pode ver que ele não agradava os doutores. Não, viu? Não agradava não, os doutores não. Viu, meus irmãos? Não agradava os escribas, viu? Não agradava, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ali os maiores não. Viu? Agradava os pobres, agradava os necessitados. Ali, porque Jesus veio para curar as suas enfermidades, abrir os seus olhos, ali, e revelar para eles o caminho da vida, viu? O caminho da salvação. Veio revelar para eles o reino de Deus, ali, porque o reino de Deus estava chegando para eles. Está vendo, meus irmãos? Então não agrada o homem, não agrada a mulher, mas agrada aqueles que querem morar no céu, aqueles que se arrependem. A palavra de Deus é para aqueles que se arrependem, não para aqueles que se vangloriam em si mesmo, viu? Porque tem pessoa que é soberba, tem pessoas que acham que não precisa de se converter, tem pessoas que acham que não precisa descer as águas batismais, mas Jesus desceu as águas batismais. Por que que Jesus desceu as águas batismais? Porque quando Jesus desceu as águas batismais, Jesus disse que era o cumprimento da justiça, é para cumprir a justiça de Deus. Por isso que Jesus desceu as águas batismais. Ele tinha pecado? Não. Mas ele disse, deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, é um cumprimento de justiça. Por isso que ele explica na sua palavra, quem crê e for batizado será salvo. Porque é um cumprimento de justiça. Não é porque o meu irmão tem pecado, não é porque meu irmão tem pecado. Não, é para o cumprimento da justiça. Até mesmo os que não têm pecado, tem que descer as águas batismais para cumprimento da justiça. Porque Jesus não tinha pecado, não precisava ser batizado. Mas para o cumprimento da justiça, Jesus desceu as águas batismais. Viu? E nós vimos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, viu, meus irmãos, ele ensinou seus discípulos, escolheu seus discípulos, também ensinou seus discípulos, e depois ordenou seus discípulos que saísse por todo o mundo e pregasse o teu evangelho a toda criatura. Aleluia. Ele disse, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, ele será condenado. E agora? E eu muito aqui ouvi um pastor falando que não precisa ser batizado. Ali, que não precisa nada, não precisa ser batizado, viu? Tem nada que batismo no Espírito Santo, porque ele não recebeu o batismo do Espírito Santo, ele não acredita. Tem pessoas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo e não recebem porque não crê. Porque o batismo com o Espírito Santo é para aquele irmão que crê, viu? É para aquele que crê. Se o meu irmão crê, se a minha irmã crê, recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas para receber o batismo com o Espírito Santo, é preciso o quê? Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Para quê que tem que ouvir? Para receber fé. A pessoa, através de ouvir a palavra de Deus, ele recebe fé.
ele recebe fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o firme fundamento. Vendo? Então, quando ele recebe a fé, ele recebe um firme fundamento. Ali. Aí, junto com a fé, vem o quê? Vem a esperança e vem o amor. Aí vem a esperança e vem o amor de Deus na vida dele. Vendo? Ele recebe esperança, recebe o amor de Deus na sua vida. Aí sim, ele passa a amar aos outros. Ali, porque ele recebe um novo mandamento, o qual Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei também. Por quê? Porque ele recebeu a fé, ali, recebeu a esperança, recebeu o amor de Deus ali. E quem recebe essas coisas busca o batismo com o Espírito Santo ali. E quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele passa a ensinar os outros ali. O batismo com o Espírito Santo é para ensinar as outras pessoas. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, quando ele recebe a palavra de Deus, né? Quando ele recebe a palavra do Senhor, ele passa a ensinar os outros. Você pode ver que ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de homem algum. Ele falou: o evangelho que prego, eu não recebi de homem algum, mas recebi pela revelação do Senhor. Ele não recebeu de homem algum. Ele não recebeu o evangelho de Pedro, não recebeu o evangelho de João, ele recebeu o evangelho do Senhor, ele aprendeu do Senhor. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então ele aprendeu com o Senhor, recebeu do Senhor e passou agora a ensinar aos outros. Tanto é que ele pregou com tanta convicção, porque quando ele prega com convicção, ele fala: olha, se alguém anunciar outro evangelho, além desse que eu já estou pregando para vocês, ele seja nada. Quando ele chega ali e anuncia o evangelho ali aos Gálatas, e agora ele anuncia aos Gálatas o evangelho, e os Gálatas receberam. E aí ele deu uma doutrina para eles, entregou a eles uma doutrina, a forma de doutrina para eles seguir. E depois ele ficou sabendo que eles deixaram aquela doutrina, deixaram aquele evangelho ao qual ele tinha pregado. E ele ficou maravilhado. Ele disse: maravilho-me, que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que querem vos inquietar, alguns que entraram no meio de vocês, com o intuito de quê? De dissolver a doutrina. Então eles entram, eles entram, meus irmãos, no meio, eles entram para dentro, eles entram como convertidos, são falsos, que entram com propósito, já entram com propósito, eles veem que a igreja é santa, né? A igreja do Senhor é santa, eles entram já com aquele propósito, porque dissolver, acabar com aquela santidade, viu? Então eles entram já com propósito já tem propósito no coração deles. O propósito deles não é servir ao Senhor. O propósito deles é entrar e corromper as irmandades, corromper os irmãos, corromper as irmãs, porque eles não entram para buscar o batismo com o Espírito Santo, viu? Porque esses, que entram, não têm o Espírito, não buscam a Deus, viu, nem sequer são ouvintes da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles não ouvem. Eles entram dentro da igreja, mas não prestam atenção, não ouvem a palavra. Eles entram para dentro da igreja e ali dentro começam a conversar um com o outro, tirando a atenção um do outro, para tirar a atenção do meu irmão, tirar a atenção da minha irmã, quer dizer, para minha irmã não receber, para o meu irmão não receber. Aí o que acontece? A pessoa entra dentro da igreja vazio e sai vazio, e não recebe. Por quê? Porque ele não ouviu, não prestou atenção. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O meu irmão que ouve, a minha irmã que ouve, ela guarda no seu coração.
Mas esses, meus irmãos e minha irmã, que a Bíblia revela para nós dos últimos dias, viu, meus irmãos, são os escarnecedores que entraram com o propósito, tá vendo? De destruir a igreja, acabar com a igreja, tá vendo? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, alguns, viu? Alguns que entraram no meio de vocês, tá vendo? Para corromper vocês. Vocês deram ouvido ao espírito enganadores, deixaram a sã doutrina do Senhor, a qual eu preguei para vocês, a qual eu ensinei para vocês, e agora vocês passaram para outro evangelho. Ele disse, olha, ainda que eu mesmo, ou um anjo descesse do céu, ensinasse vocês outro evangelho, seja anátema, viu? Porque ele disse, olha, persuadindo eu agora a Deus ou aos homens, procuro eu agradar a Deus ou aos homens, porque se eu prego o evangelho e estou agradando os homens, ele disse, não sou servo de Deus. Aleluia. Porque o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Amém. E ele não pregava para agradar o homem, ele pregava para agradar a Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, viu, através dele. Então, o nome do Senhor é glorificado através dos teus servos, é glorificado através da sua serva, tá vendo? É assim, não agrada o homem, não agrada a mulher, por quê? Porque o homem que prega o evangelho, ele está sujeito a Deus, né? Ele não faz a vontade própria, né? Ele não foi chamado para fazer a vontade própria, não, ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. Ele foi chamado para quê? Para rejeitar a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, ele negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Ele disse, siga-me. Está vendo? Siga-me. Ele tem que rejeitar. Ele rejeita a sua própria vontade, o seu eu, o seu querer, para fazer a vontade de Deus. Então, não é o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Não é o que a irmã quer, é o que Deus quer. Às vezes você quer uma coisa, mas já perguntou para Deus se é a vontade de Deus? Entendeu? Porque as coisas têm que decorrer segundo a vontade de Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então não precisamos se preocupar com as coisas dessa vida, com o governo dessa vida, porque as coisas vão decorrer, viu, em favor daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo Senhor. O próprio Jesus disse, ó, não andeis ansioso por coisa alguma, sobre o que haver de comer, sobre o que haver de beber, né? Pelo dia de amanhã. Não andei ansioso por essas coisas, mas diz, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas, ele disse, vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar na vida da minha irmã, vai acrescentar na vida do meu irmão, quando nós buscarmos primeiro o reino do céu, procurar fazer primeiro para o Senhor, a vontade do Senhor, está vendo? Porque a nossa vontade, o Senhor sabe que necessitamos de todas as coisas, então o Senhor vai realizar na nossa vida os nossos desejos, vai ser realizado pelo Senhor, e o Senhor vai cumprir na nossa vida aquilo que pedimos, aquilo que almejamos, que Ele sabe que é. Então Ele vai realizar para nós, quando nós botarmos o propósito, viu, de buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, viu? As outras coisas, não se preocupe, porque as outras coisas, o Senhor vai encaminhar para o meu irmão, para a minha irmã, viu? Porque nós vemos claramente que Salomão, viu, quando Deus escolhe Salomão ali vai orar ao Senhor, pode ver que Salomão, ele não pediu dias para muitos dias longos de vida, não pediu também a vida dos seus inimigos, não, ele pediu palavras com sabedoria, que o Senhor ensinasse a ele desse discernimento a ele, para que prudentemente ele fosse bem sucedido e soubesse julgar o seu povo, que era um povo grande, um povo numeroso. Ele agora tinha que aprender a julgar aquele povo, e pediu ao Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Pode ver que o Senhor falou, olha, como pedisse essas coisas, tá vendo? Então eu vou te dar segundo o que você tem pedido, mas vou te dar também o que você não pediu, honra, glória, tá vendo? Riqueza, você não pediu riqueza, mas eu vou te dar para você.
Então Deus dá aquilo que meu irmão não pediu, aquilo que a minha irmã não pediu, porque quando minha irmã busca primeiro o reino do céu, quando busca primeiro a tua justiça, ali, as outras coisas, pode ter certeza que o Senhor vai acrescentar na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ali. Então nós vemos, meus irmãos, para nós que servimos ao Senhor, não precisamos se preocupar, porque os escarnecedores, viu, estão aí escarnecendo, estão buscando a riqueza desse mundo. Eles entraram com isso, com esse propósito, ali, de buscar as coisas desta vida, deste mundo, viu? Eles entraram no meio dissolvendo a doutrina, porque eles acham pesado, viu? Eles acham difícil, ali, porque eles não querem a santidade, mas o Senhor revela para nós a santidade. Quem é santo, a Bíblia falou, santifica-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Hoje nós vemos um monte de irmãs, não traz santidade nenhuma, mas estão aí pregando o Evangelho, né? Missionário, está cheio no YouTube, olha aí, sem santidade, sem o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Ele que faz com que nós abandonamos nossos pecados. É Ele que faz com que nós abandonamos as coisas mundanas. O Espírito Santo é aquele que entra para dentro de nós e limpa a nossa casa. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele tem uma pá, Ele limpará toda a sua eira. Ali, recolhe o trigo no celeiro, viu? A palha Ele queima com fogo, que nunca se apagará. Esses meus irmãos, minhas irmãs, que estão aí escandalizando, ali, andando segundo os propósitos do seu coração e sua vontade própria, escandalizando o Evangelho, os juízos deles já estão lavrados. Onde dá conta? Num dia do Senhor, onde dá conta ao Senhor? Viu? Por tudo que eles estão fazendo na obra do Senhor. Viu, meus irmãos? O Evangelho, nós temos que buscar ele, pedindo a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, discernimento, porque nós temos que pedir buscar com zelo. Com zelo, buscar com zelo os dons do Espírito Santo, nós temos que buscar com zelo. E a Bíblia fala que principalmente, o de profetizar. Tem que buscar com zelo e principalmente o de profetizar. Mas eles estão aí profetizando, né? Alucinados. São pastores alucinados. Ali, não tem o Espírito, ali. Estão empolgados, alucinados, empolgados, aquelas irmãs estão empolgadas, alucinadas, empolgadas, ali, pula, dança, corre para lá, corre para cá, ali, aí tem sapato de fogo, tem aquela coisa todinha, é só fantasia, não tem o Espírito, aleluia, oh glória a Deus, viu meus irmãos, olha meus irmãos, o Espírito Santo quando ele entra na vida do homem, ele entra para dar ao homem sabedoria. Quando ele entra na vida da mulher, ele entra para dar sabedoria. Você não vê o Espírito? Você já viu Jesus pulando alguma vez? Jesus, meus irmãos, já viu Jesus em alguma ocasião que Jesus pregar? Já viu Jesus pulando? Já viu Jesus sapateando? Você já viu os apóstolos pulando, sapateando? Você nunca viu. Mas vocês já viram que eles estavam cheios de sabedoria. Estava cheio do Espírito de Deus, estava cheio de poder, aleluia, porque o Espírito Santo, quando ele entra, ele é poder, ele entra, transforma o homem, transforma a mulher, é o poder de Deus, né? Para mudar o homem, mudar a mulher e transformar, viu? O poder de Deus, viu meus irmãos, para iluminar os olhos do cego, para que o cego veja, viu meus irmãos, porque tem pessoas que têm olhos para ver e não vê, e o Espírito Santo e abre os olhos deles, para que eles vejam, viu? É assim que o Espírito Santo faz, viu? Para abrir os olhos deles, para que eles das trevas possam se converter à luz, está vendo? O Espírito Santo faz isso, mas aqueles que não têm o Espírito, você pode ver, eles querem ganhar as pessoas para si próprios, eles não têm o Espírito, eles entraram, viu? Para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou para dentro deles. Viu, meus irmãos? Entraram para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou para dentro deles. Vendo? Porque quando o Evangelho entra para dentro de nós, muda a nossa vida. Ali, muda a nossa vida. Transforma nós. Ali. Então nós temos que deixar a palavra do Senhor entrar para dentro. Guardar no seu coração.
guardar a nossa fé. Jesus falou, guarda bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a nossa coroa, viu? Nós vamos alcançá-la através da nossa fé. Amém. Se nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança e perdemos o amor de Deus, porque permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor de Deus. E quem ama a Deus, viu, aprende também a perdoar uns aos outros, como o Senhor nos perdoou também. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Aleluia, glória a Deus. As palmas glorificam o Rei Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Viu? Aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Viu? E toma cuidado, irmão. Toma cuidado, porque é uns dias difíceis, é uns dias trabalhosos. Muitos escarnecedores estão aí no mundo, escarnecendo. Viu, meu? Toma cuidado, para que ninguém venha te enganar. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Estão aí, meus irmãos, profetizando, né? As irmãs podem ver, não tem santidade nenhuma profetizando. E a Bíblia fala que tem que procurar com zelo, principalmente esse dom de profetizar, zelo. Sabemos que Deus é zeloso, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir a sua palavra. Então, quando Deus fala, Ele cumpre, viu? Então, nós temos que ter muito cuidado, viu, meus irmãos, de procurar com zelo, viu? E servir ao Senhor, porque o povo do Senhor é zeloso, é especial, é de boas obras, viu? A igreja do Senhor é uma igreja especial, é uma igreja zelosa, é uma igreja de boas obras, não é essa igreja mundana que nós vemos aí no YouTube não, viu? Essas irmãs mundanas, viu? As irmãs mundanas, estão aí, missionária mundana, pastora mundana, né? Que estão aí, é mundano, a gente tem que revelar a verdade, né? Eu falo mesmo, sou mundana, porque a igreja do Senhor é uma igreja zelosa. Amém. O povo de Deus é um povo zeloso, é um povo especial, de boas obras. Não é essas irmãs mundanas, essas missionárias mundanas que não vêm não, aí pessoas vestido curtinho, né? Quando bota não é curtinho demais, é aquela apertadinha, calça comprida, né? Então ali tudo, não, a igreja do Senhor não é assim não. A igreja do Senhor está vestida de santidade. Amém. Pode ver que a palavra de hoje é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Né, meus irmãos e minhas irmãs, né? É santo. E ele fala, sabei que aquele que vos chamou é santo. O que ele diz? Seja também vós santo em toda a vossa maneira de viver. É assim ou não é que diz a Bíblia? Então toma muito cuidado, viu, com essas profecias, viu, dessas irmãs que estão aí pelo YouTube, essas irmãs que não querem trazer a santificação do corpo, da alma e do espírito, estão profetizando. Toma cuidado, porque não é do Senhor essas profecias não. Deus não está nesse negócio não. Toma cuidado. Fica de pé em nome de Jesus, que Deus abençoe e vamos orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça, Pai, que a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos a entrar, sair, achar pastagem para a nossa alma, que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Inscreva no canal, ajuda, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouve a mensagem até o fim, viu? Para você receber as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe.